a alimentos, existem aqueles que enganam com relação a dinheiro, existem aqueles que enganam, mas a Bíblia ela é clara em tudo. Estudar, você pode estudar de um canto a outro. A Bíblia ela se responde. A Bíblia não precisa nem você, eu posso até acrescentar que você não precisa nem ir aos originais, que a Bíblia ela tem as suas palavras claras e objetivas. Jesus, ele pregava em parábolas, mas eles respondiam aos discípulos depois, quando os discípulos interrogavam ele, o que tu queria dizer com isto, Jesus? E a Bíblia mesmo, ela responde isto. Então, agora, o que você tem que fazer? Estudar o capítulo, muitas vezes, inteiro. Às vezes você pega um verso bíblico e dali você leva para algumas coisas, para onde você quer. Ora, eu sei até eu não sei se é verdade essa história, mas diz que uma pessoa entrou numa igreja pentecostal ou neopentecostal e lá ele ouviu o irmão abrir a Bíblia, ou o mensageiro lá que estava pregando a mensagem, e ele abriu no livro de Apocalipse, e lá dizia o seguinte, que uma besta iria sair do mar. E aí ele disse para os irmãos, não vão à praia, não tomem banho no mar, porque irá sair uma besta do mar. Ora, ele pegou um texto isolado, ele não estudou o que significa besta no Apocalipse. A palavra Apocalipse ela significa revelação de Deus ao Filho Jesus, que foi passado para o anjo passou para João, para que trouxesse a mensagem às igrejas. Então, a pessoa tem que estudar dentro de um contexto geral, não pegar textos isolados, às vezes até palavras e levar para onde a pessoa quer. A pessoa pode pegar qualquer coisa da Bíblia e usar fora de um contexto e fazer dela o que bem quiser. Então, os verdadeiros remanescentes, eles conhecem as Escrituras Sagradas e eles procuram estudar dentro de um contexto bíblico. Lá em Isaías e lá no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, diz o seguinte, que serão muitos os filhos de Israel. Ainda que o povo seja como a areia do mar, somente o remanescente, ou seja, o resto será salvo. Aqueles que obedecem, aqueles que conhecem as Escrituras, aqueles que fazem segundo as Escrituras mandam, não segundo pessoas e tradições humanas. Jesus disse isso. Vocês dão dízimo da hortelã, do coentro, do cominho, mas o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, eles conheciam tudo, sabiam conhecimento das Escrituras, da lei, mas eles faziam completamente o contrário do que as Escrituras diziam. Fazia segundo as tradições. E ensinar que os mortos vivem, que reencarnam, que existe um purgatório, existe um lugar onde a pessoa é melhorada, isto é um engano. Isto é uma farsa, podemos dizer assim. Não é segundo o contexto bíblico diz. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros estudantes das Escrituras Sagradas, os verdadeiros profetas, podemos dizer assim, de escola de profetas, eles aprenderão segundo as Escrituras, não segundo os homens.
segundo as tradições, segundo aos escritos que não são verdadeiros. Isso é bem claro. Então nós podemos pensar numa coisa. No dia da volta de Jesus, também não foi revelado. O fechamento dessa graça que Jesus nos outorgou, não foi revelado também o dia que ele iria fechar, mas ele deixou algumas coisas claras. Você pode ver isso lá em Mateus. Agora, isso pode ser uma coisa desagradável para a gente quando Jesus voltar e dizer que se afaste de mim, vós que praticais iniquidade, que não seguiu segundo o que eu tinha falado, o que eu tinha dito, segundo os meus profetas tinham revelado. Você, amigo, tem que tomar uma decisão na sua vida em que você deve crer. E saber se você realmente está fazendo o que Deus quer que você faça. Não adianta você ficar querendo defender uma causa, querendo defender uma ideologia fora de um contexto bíblico, pegando partes da Bíblia e achando que você está andando no caminho certo porque algumas pessoas te enganaram em outras denominações religiosas. Eu queria voltar ao assunto do que Deus fala com relação aos mortos. O que é que Deus diz com relação a isto? Para entendermos o que é preciso saber sobre isso, Deus diz o seguinte lá no livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Uma alma vivente, no sentido bíblico, é uma pessoa viva. Você, amigo, e eu somos almas viventes, pessoas viventes. Alma no sentido bíblico, nunca em espírito desencarnado. Quando dizemos que num estádio existe 1000 almas, estamos se referindo a pessoas, não é verdade? Nós podemos observar que, no contexto bíblico, que a pessoa passou a ser alma vivente quando ela recebeu um fôlego. Sem isso, ele era um ser sem vida, um pó, um barro. Pó, amigos, é simplesmente pó. Também o sopro, ou seja, o fôlego de vida, não pensa em si próprio, não pensa em nada, não sente, nem é um ser humano. Mas a Bíblia declara que quando o pó juntou-se com o fôlego de vida, então sim, surgiu o ser humano. E o que acontece quando o homem morre? Eu já disse, mas volto a dizer. Em Eclesiastes 12:7 diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, artigo o, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja que é o inverso de como ele foi criado.
Na criação, Deus soprou nas narinas do homem, feito do pó da terra, o fôlego de vida. E o homem viveu. Ao morrer, Deus recolhe o seu fôlego de vida, que a Bíblia chama de espírito, ou no hebraico, se eu não me engano, é ruá. E o corpo feito de pó é enterrado. Com o tempo ele entra em decomposição, não é verdade? Estado de putrefação. E apodrece, ali aparecem bichos, e simplesmente ele acaba. E o que acontece com o espírito? Bom, primeiro, para responder essa pergunta, primeiro temos que entender bem quando Deus deu o fôlego de vida para o homem, Ele não deu um espírito que pensa. A palavra que é usada vamos usar na pronúncia aportuguesada, é ruach, esse espírito, que quer dizer exatamente sopro e nada mais. Em grego, essa palavra é conhecida como pneuma. É pneu, que quer dizer ar, sopro, fôlego e nada mais. O ser humano pensante é a união do pó mais o sopro, ou seja, mais o fôlego de vida. É como eu disse antes, a luz elétrica, a energia que vem pelo fio não é luz. A lâmpada também não é luz. Mas quando a energia se junta com a lâmpada, aí produz luz. Ora, essa produção de luz é uma junção entre a eletricidade mais a lâmpada. Mas quando a gente tira a lâmpada da energia elétrica, ela não produz mais nada. Assim também é a vida, é o homem pensante. Quando a gente tira o fôlego de vida, ele não pensa mais nada. Morre, se acaba. E a Bíblia é muito categórica neste assunto. Lá em Eclesiastes 9, no versículo 5, 6 e 10, diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa nenhuma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, ou seja, a morte, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É que as pessoas alegam que depois que a pessoa morre, ele ainda continua fazendo alguma coisa. Continua se purificando, continua em estado de purificação. Se a Bíblia é categórica em afirmar que a pessoa,
depois de morta passa, como é que as pessoas mudam o que a Bíblia declara? Lá no Jardim do Éden, amigos, o ser humano ele não devia tocar na árvore. Aquela árvore era uma simbologia, uma lei, podemos dizer assim. Deus queria provar com aquela árvore que o homem ele tinha liberdade. Ou seja, ele podia escolher entre o bem e o mal. Mas ele acrescentou: se vocês tocarem nesta árvore, comerem deste fruto, vocês vão morrer. Naquele momento surgiu a ideia de Satanás de dizer para o homem que ele não iria morrer. Essa ideia até hoje permanece em algumas pessoas. Tem muitas pessoas que pensam porque aparece o pai e a mãe para eles, que são os espíritos dos pais, dos parentes que vieram dizer alguma coisa que talvez faltasse ou acrescentar. Mas na verdade esses espíritos que pairam por aí são espíritos enganadores. E na história do rei Saul, a Bíblia fala que Saul ele abandonou o caminho de Deus. Ele esqueceu do que Deus tinha dito para ele, as advertências, as orientações. E ele foi procurar uma médium. E essa história ela tá escrita lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 28. Você pode ler lá, 1 Samuel 28.